Boa tarde a todos e a todas, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Vereadores, membros da Assembleia Municipal e municípios. É uma honra e um privilégio enorme estar aqui hoje com vocês a comemorar o que foi a data mais importante para o acontecimento político do nosso país. O 25 de abril de 74 abriu portas a uma cultura de cidadania, de direitos e deveres e de solidariedade. A participação cívica e o voto transformaram definitivamente o nosso país. As minhas primeiras palavras vão para quem tentou resistir ao antigo regime, quer seja em Portugal continental e nas ilhas, na Guiné-Bissau, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e em tantos outros locais onde se lutava contra o Estado Novo. Aos presos políticos e às suas famílias que tanto sofreram nas mãos da PIDE e nas prisões, bem como nas suas terras, onde muitas vezes eram prejudicados e molestados pelos defensores do bafiante Estado. Eram tempos incertos, duvidosos, de desespero e de fome, de angústia e de crueldade. Gostaria também de prestar uma homenagem aos heróicos militares que possibilitaram este heróico acontecimento. Há homens que vão ficar para a história. Militares como Otelo Saraiva de Carvalho, Salgueiro Maia, Vasco Lourenço, Vítor Alves e tantos outros foram fundamentais para que Portugal se libertasse do atraso em que vivia e desse o salto para a democracia. O Estado Novo caiu, Portugal libertou-se da censura e da opressão. Considero um dos filhos do 25 de Abril, um filho da liberdade, um filho da igualdade e um filho da fraternidade. Um dos poemas que identifica o 25 de Abril é o poema que Sérgio Godinho tornou canção, Liberdade. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde e educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir quando pertencer ao povo o que o povo produzir. Temos liberdade, mas ainda não é liberdade a sério. Vivemos tempos de incerteza e de angústia, e com pouca esperança. Tudo é incerto, no trabalho, na saúde, na educação e no futuro. 25 de Abril foi realizado por homens e mulheres, militares e civis, que deram o que de melhor sabiam e podiam na alteração dos usos e costumes da época. O antigo regime era bafiento, atrasado, ignorante, retrógrado, limitador, sem futuro, sem esperança, quase medieval. As conquistas de igualdade entre homens e mulheres foi também um marco fundamental para a emancipação da sociedade. No Estado Novo, as mulheres eram ainda mais exploradas e oprimidas, durante décadas levadas a papéis secundários e terciários na sociedade. Eram ignoradas, desprezadas e votadas ao esquecimento. Eram demasiadas as leis que as relegavam para a indiferença, submissas, subalternas e dependentes de pais e maridos. Lamentavelmente, alguns movimentos populistas de direita gostariam de voltar a alguns destes tempos. Ainda hoje, 50 anos depois, as mulheres ganham menos cerca de 20% do que os homens. Porque esta injustiça. O trabalho cada vez mais precário e sem direitos tornou-se usual no nosso país. Na realidade, os trabalhadores têm menos rendimento, a segurança social descapitaliza-se e o país empobrece. A disparidade social entre os cargos, a disparidade salarial entre os cargos de topo e os trabalhadores aumenta sem que os sucessivos governos minimizem esta diferença. Em Portugal existem empresas em que o administrador ganha no mês o mesmo que um trabalhador de base ganha em vários anos de trabalho. É esta a democracia e é este o país que queremos? A classe empresarial vende a ideia de que o Estado tem de ser regulador e que deve deixar o mercado funcionar. Quando alguma coisa falha, é ao Estado que vão pedir ajuda. A verdade é que uma grande parte das empresas e dos empresários não consegue sobreviver sem o Estado. Abril generalizou o acesso aos serviços públicos e ao SNS. As populações passaram a ter o livre acesso aos cuidados de saúde. Este é mais um dos marcos da nossa democracia que urge agora mais do que nunca proteger. Em Portugal, mais dos 130 hospitais privados que existem, uma parte deles sobrevive graças às parcerias público-privadas. Uma vez mais é o Estado, os nossos impostos e os contribuintes chamados a pagar estas contas e encher os bolsos aos empresários por opção dos sucessivos governos. Mais do que aumentar o orçamento para a saúde, é urgente apostar nos hospitais públicos e nos seus excelentes profissionais, ao invés de oferecer dinheiro aos grupos privados. Abril trouxe-nos também o acesso generalizado à educação. A escola, no tempo do Salazar, assentava em 3 valores tradicionais: Deus, Pátria e Família. 3 anos de escolaridade para raparigas e 4 para os rapazes, sempre descalços. Bastava que todos aprendessem a ler, escrever e contar. A universidade era para uma pequena elite. Com Abril, a escolaridade obrigatória passou para 9 anos e depois para 12.
e a escola pública tornou-se na centralidade da educação e na democratização do processo democrático. Criou-se a educação pré-escolar, a educação especial e o ensino superior passou a ser acessível para uma grande parte dos alunos. A habitação também foi uma conquista de Abreu. O regime salazarista tinha como imagem de barca os bairros barracas, as casas clandestinas, sobrelotadas, sem água, sem luz ou saneamento básico, em que a saúde era colocada em risco e o conforto térmico era uma miragem. Desde 1974 foram construídas milhares de habitações em Portugal, dando mais qualidade de vida aos portugueses. É de salientar que 5 décadas depois, milhares de portugueses continuam a viver em situações indignas e em situação de pobreza energética. Curiosamente, na década de 70 não existiam habitações suficientes para o número de famílias. Hoje, existem mais de 2 milhões de habitações do que de famílias. Como é que se explica esta crise habitacional? O Estado e os municípios devem ser promotores da construção de habitações para regular preços e garantir as condições de habitabilidade. Em diversos países europeus, como por exemplo a Alemanha, Reino Unido, a Áustria, o Estado constrói e adonda a habitação para a classe média. Em Portugal, apenas 2% do parque habitacional é do Estado, ao contrário de países como os Países Baixos, em que em média o Estado detém 30% do parque habitacional, ou na Áustria, por exemplo, cidades de Viena e de Linz, em que o Estado detém mais de 50% do parque habitacional. Em Portugal gasta-se menos de 0,5% do PIB em habitação. Alemanha, Suécia, Países Baixos, Áustria investem cerca de 3% do seu PIB. Alguns velhos do Restelo argumentam ignorantemente que no outro tempo, diga-se no tempo de Salazar, é que era bom. Eu da minha parte o farei para que nunca mais se volte a ter em Portugal algo parecido com essa época. O 25 de Abril passou ao país uma revolução mental em várias áreas, criando dinâmicas sociais e participação política ativa. Abril não foi feito para ser vazio de conteúdo. Abril foi e é um sinal de esperança para todas e todos. Defendamos a verdadeira democracia económica e social. Viva o 25 de Abril e viva o 1º de Maio.